Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, especialista em legislação orgânica e estatutária. O nosso objetivo, o meu objetivo, eu espero que seja o seu, é o estudo do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, exatamente isso. E aí, em vários concursos públicos, o meu direcionamento é esse, é o estudo para concurso público. Em vários editais federais, de concursos públicos federais, está lá a Lei 8.112. Afinal, se você pretende ingressar no Serviço Público Federal, se tornar um servidor público federal, ocupar um cargo público, precisa estar antenado, precisa conhecer a legislação que rege a vida funcional, que vai reger a sua vida funcional de servidor. Então, além de estudar para o concurso público, você vai já se familiarizar com as regras que vão reger a sua vida funcional. Claro que o nosso foco, o estudo aqui é direcionado para resolver questões de prova. Exatamente isso. O meu intuito é te preparar para gabaritar toda e qualquer questão de prova, com o conhecimento dos institutos ali abordados, regulamentados. Você resolve tanto as causas, né, as regras, as questões, melhor falando, que são letra de lei, que são bem pautadas na lei, quanto os casos hipotéticos, e também vamos abordar jurisprudência sobre o assunto, assim como aqueles entendimentos de tribunais já simulados, ok? Então, o nosso objetivo é fazer uma análise completa da Lei 8.112, analisando os institutos, verificando as polêmicas e pontuando principalmente os assuntos mais abordados em prova, aquilo que qualquer examinador gosta, aí estatisticamente falando, aquilo que mais se cobra em prova, aquilo que você precisa saber para gabaritar a questão da prova, tudo bem? Ok? Bom, o nosso estudo, ele se inicia a título de introdução sobre, assim, o que é esse estatuto, que legislação é essa, como assim, que aplicabilidade é exigida, né, foi exigida para que se instituísse esse regime jurídico. Lógico, o administrador público, ele precisa cumprir a sua missão, né? A nossa Constituição Democrática de 1988 estruturou o Estado Democrático Brasileiro com seus entes federativos, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, cada um com seus respectivos poderes, não é isso? E aí, cada um com sua atividade típica, mas também com funções atípicas, e o que é comum a todos, apesar de termos aí o administrador principal, né? Lógico, mas o que é comum a todos? Todos precisam administrar sua casa, né? Todos precisam organizar sua estrutura, fazê-la funcionar para atender a sua missão constitucional, assim? E aí, lógico, precisa contratar pessoas. Precisa contratar pessoas. O regime de contratação administrativa é exatamente aquele regime que vai nortear a relação jurídico-funcional da administração pública com o seu agente. O artigo 39 da Constituição Federal, lá no caput do artigo 39, o legislador constituinte originário, lá em 88, diz o seguinte: olha só, administrador público, eu estou chegando agora e estou percebendo, isso lá em 1988, estou percebendo que isso aqui está meio bagunçado. Poxa, tem gente com o mesmo desempenho que com regimes diferenciados. Imagina um seletista e um estatutário com as mesmas atribuições, trabalhando lado a lado numa mesma estrutura. O seletista com o vínculo funcional não tão protegido, né? O estatutário com a estabilidade, e aí o panorama que se tinha era o seguinte: o estatutário ele divide as tarefas, bota um para você, dois, né? Um para mim, dois para você, um para mim, três para você, um para mim. Não dá certo isso não. E é verdade. Eu já vivenciei essa situação, né, de ter regimes diferenciados numa mesma tarefa, ok? Eu tenho 20 anos de serviço público, sou servidora pública estadual e mais de 15 anos, quase 20 anos também, lecionando
para quem quer ser servidor e para quem já é servidor. Então é fato que algumas regras precisam ser observadas em prol de uma melhor qualidade no serviço público. E uma delas é essa. Aí o legislador diz: administrador, você escolhe qual regime de contratação. Mas esse regime escolhido, ele tem que ser único, ok? Na administração direta, autárquica e fundacional. Lógico, a administração indireta no que se refere à sociedade de economia mista, à empresa pública, pelo seu perfil, tendo em vista que precisa enfrentar o mercado, né, econômico, aí não se impôs aí o regime estatutário, o regime seletista com as peculiaridades da administração pública, não é isso? Mas aí disse o legislador constituinte: olha, administrador, escolha o regime. Não estou dizendo que tem que ser o estatutário. Só que o estatutário, ele foi o mais escolhido pelos entes federativos. Isso aconteceu e no nível federal. Ok? Essa exigência, essa obrigatoriedade, ela foi alterada com a emenda 19 de 98, aquela emenda que proporcionou a reforma administrativa, só que por um vício de forma foi declarada liminarmente inconstitucional, né, a redação dada ao caput do artigo 39, e aí voltamos à redação anterior, à exigência, à obrigatoriedade do regime jurídico único. E esse regime jurídico único, no âmbito federal, foi adotado como regime estatutário instituído pela Lei 8.112, certo? O regime estatutário, o estatuto, ele vai reger aquele que ocupa cargo público. Existem vários tipos de cargos públicos, ok? Um deles é o cargo público vitalício. Em regra, para se chegar a um cargo público vitalício, concurso público de provas e títulos. E aí, ingressou nesse cargo público vitalício, vai passar por um estágio de 2 anos para conquistar a vitaliciedade, certo? E essa garantia protege muito o vínculo funcional. O vitaliciando, quem ainda não conquistou a vitaliciedade, por uma decisão administrativa ou até judicial, pode perder o cargo. Mas aquele que já é vitalício só pode perder o vínculo funcional por uma decisão judicial transitada em julgado. Eu falei do cargo vitalício porque ele também observa regime estatutário, mas não a Lei 8.112. Quem é que ocupa cargo vitalício? Juiz, né, os magistrados, membro do Ministério Público, membros dos tribunais de contas, são esses que ocupam cargos vitalícios e que têm um estatuto próprio que vai reger as suas vidas funcionais. Lei Orgânica da Magistratura Nacional e as legislações esparsas, a Lei Orgânica do Ministério Público, etc. Eu falei do cargo vitalício porque ele também observa um regime estatutário, mas cuidado, não vai ser regido pela Lei 8.112. A Lei 8.112, ela tem como principal foco o cargo efetivo. E aí existem 2 tipos de cargos efetivos. O cargo efetivo singular, também conhecido como isolado, e o cargo efetivo de carreira, ok? Esse cargo efetivo, para se chegar nele, é preciso enfrentar um concurso público de provas ou de provas e títulos. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 2. Olha, para se chegar a um cargo público, assim como um emprego público, concurso público de provas ou de provas e títulos. Ingressando num cargo efetivo, investindo-se num cargo efetivo, esse servidor pode conquistar uma garantia que protegerá o seu vínculo funcional, que é a estabilidade. Interessante, nós vamos ver isso, né, mais à frente, que a efetividade, ela já é uma proteção ao vínculo funcional, ok? Sim. Só que essa proteção, ela é ampliada com a conquista da estabilidade. A estabilidade, ela vai ser conquistada, segundo a Constituição Federal, após a reforma administrativa produzida pela emenda 19 de 98, que aumentou o prazo aquisitivo da estabilidade de 2 para 3 anos. Somente após os 3 anos é que se conquista a estabilidade.
E não bastam os 3 anos. É preciso também uma avaliação especial de desempenho. Vou falar de tudo isso ao longo do nosso curso. É só a introdução que eu estou fazendo agora, ok? Só para a gente se localizar antes de ingressar na análise dos diversos institutos da Lei 8.112. Bom, a estabilidade vai ser conquistada após esse chamado estágio probatório, que também é outra polêmica. Pois é, a Lei 8.112 ainda continua lá com prazo de 2 anos. Vou falar e vou esclarecer essa polêmica para você acertar a questão da prova, que apareça lá o tema estágio probatório. A garantia, então, a ser conquistada é a garantia da estabilidade. A estabilidade, ela é a prima da vitaliciedade. São da mesma família. Por quê que eu digo isso? Porque elas têm o mesmo objetivo, proteger o vínculo funcional. A diferença é que a vitaliciedade é a prima rica e a estabilidade é a prima pobre. Pois é. A estabilidade sempre foi desnutrida, tadinha, né? Mais fraquinha. E aí veio a emenda 19 de 98, deu uma pancada nela e ela ficou mal, muito mal. Já era fraquíssima, ficou pior ainda. Pois é, eu falo isso porque eu sou estável e vivo isso. A estabilidade, ela pode ser afastada, já podia ser afastada por sentença judicial e processo administrativo, decisão administrativa. Aí veio a emenda 19 de 98 e aí resolveram, não, olha, servidor público, isso lá em 98, fizeram um discurso, né, uma campanha contra o servidor, e aí, não, servidor, depois de 2 anos a criatura deita em berço esplêndido. Não, vamos parar com isso. A administração pública, além de observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, olha, ela precisa ser eficiente. Pois é, descobriram isso em 1998. Pois é. E aí, introduziram o princípio da eficiência no caput do artigo 37 e para concretizar isso, introduziram outros mecanismos de controle, de exigência, de verificações. Aumentaram o período aquisitivo da estabilidade, incluíram mais um requisito, que é o requisito da avaliação especial de desempenho. É exatamente isso. Olha lá os parágrafos do artigo 41 da Constituição Federal. Olha, além de ultrapassar os 3... Primeiro tem que passar no concurso público. Depois tem que ser nomeado para um cargo efetivo. E depois tem que passar por 3 anos de efetivo exercício. E por último, uma avaliação especial de desempenho. Ok? Que é obrigatória, diz lá o Constituinte, nos parágrafos do artigo 41. Aí, conquistada a estabilidade, ela não é tão forte quanto a vitaliciedade. A vitaliciedade só pode ser afastada por sentença judicial transitada em julgado. E a estabilidade? Ela pode ser afastada por sentença judicial transitada em julgado, por decisão administrativa, e aí introduziram a avaliação periódica de desempenho, ok? Como um mecanismo para apuração da eficiência, né, na busca dessa eficiência da administração pública. E ainda existe lá no artigo 169 da Constituição Federal, que normalmente não é cobrado na maioria dos concursos, a possibilidade de, quando de um arroxo orçamentário, a estabilidade também ser atingida. Então, percebeu? Como que ela ficou mais fraquinha do que ela já era, tadinha, ela já era fraquinha, ficou mais desnutrida ainda. Mas é uma garantia, sim, é uma tranquilidade, sim, ok? Bom, a perda do cargo, como eu já falei, tem lá as previsões legais e constitucionais para afastar a estabilidade. Esse é o principal instituto regulamentado pela Lei 8.112, cargo efetivo. Mas é só ele? Não. Também temos o cargo em comissão. Cargo em comissão. Eu sei que o brasileiro está meio traumatizado. Fala sério, não tá? Tá. Quando fala em cargo em comissão, assim, relação de confiança, sei.
A pessoa não é a autoridade, não é o cara, mas ele está assim com o cara. Só que a ideia do cargo comissionado não era essa, não. A ideia do cargo comissionado é o seguinte: existem pessoas tão qualificadas, pelo menos deveria ser sempre assim, tão qualificadas, que não estão nem aí para o concurso público. E aí, em vez de ficar igual a gente, né, atrás do administrador, por favor, eu preciso de um cargo público, eu preciso de uma estabilidade, eu preciso de uma remuneração adequada, é o administrador que vai atrás dessas pessoas. Ei, ô mestre, doutor, cientista, especialista, vem para cá, por favor, venha cá dirigir, me ajudar a administrar o serviço público em prol do interesse público, em prol do interesse da sociedade. E olha, você vai desempenhar funções muito importantes, você vai dirigir órgão, você vai chefiar equipes ou assessorar autoridades. Olha só a importância desses desempenhos. E aí, como você é altamente qualificado, essa é a ideia do legislador, né? Não precisa enfrentar concurso público, não. A nomeação é livre. Mas tem um detalhe. A garantia é minha, né? Porque não temos estágio, mas eu, administrador, eu tenho uma garantia, que é livremente também te exonerar. Assim como ingressou de forma livre, também pode livremente perder o cargo, perder o vínculo funcional, certo? A perda do cargo, ela é decorrente, por que é dessa forma livre? Porque é decorrente de uma relação de confiança, e relação de confiança produz um vínculo funcional precário, ok? Onde a decisão administrativa não precisa ser motivada, certo? Bom, o cargo comissionado também é objeto de regulamentação da Lei 8.112. Quem ocupa um cargo comissionado, vamos falar disso, qualquer pessoa, mas nós temos o exclusivamente comissionado e aquele que não é exclusivamente comissionado. E aí tem tratamento diferenciado. O servidor efetivo, que já ocupa um cargo efetivo, ele pode sim ser nomeado para um cargo comissionado. Quando isso acontece, ele se afasta do exercício do cargo efetivo e vai para o exercício do cargo comissionado. Mas cuidado, isso não provoca vacância. É como se fosse uma licença. Ele apenas se afastou. Ó, o cargo é meu. Temos que diferenciar cargo público de lotação e nós vamos diferenciar. Tudo isso nós vamos aprender nesse módulo completo do regime estatutário federal, ok? Então, o servidor efetivo, quando ele é nomeado para um cargo comissionado, ele não é tratado como os exclusivamente comissionados. Quer ver um exemplo? O servidor efetivo, quando nomeado para o cargo comissionado, ele continua vinculado ao seu regime previdenciário próprio, enquanto que, lá do artigo 40 da Constituição Federal, enquanto que os demais comissionados, os chamados exclusivamente comissionados, eles ficam vinculados ao regime geral de previdência. É aquele do povão, do INSS, esse mesmo. Olha só, esse é um dos exemplos de tratamento funcional diferenciado entre o chamado exclusivamente comissionado e o servidor efetivo que está no cargo comissionado. Muito interessante. Vamos detalhar isso. Quem está no cargo comissionado é servidor? Sim, é servidor, com certeza. É estatutário? Claro que sim. Claro que é estatutário. Ele é regido por um estatuto. Ele não é estável. Muita gente boa confunde estatutário com estável. Estável é o efetivo, que também é estatutário. Estatutário é aquele que é regido por um estatuto, não é regido pela CLT. E quem ocupa um cargo em comissão é estatutário. Olha lá o cargo comissionado regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Tudo bem? Vamos voltar a falar disso e detalhar isso. Bom, a função de confiança, em algumas legislações denominada função gratificada, também ela se aproxima do cargo comissionado, posto que também é um exercício de confiança, ok? Mas tem regras diferenciadas. Por quê? No cargo em comissão nós temos um cargo público,
que é cargo público? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura administrativa e cometidas a um servidor. Qualquer pessoa, né, preenchidos os requisitos. Agora, função de confiança é um acréscimo de atribuições. Ela é acessória ao cargo efetivo. Somente quem possui cargo efetivo é que pode ser designado, para uma função de confiança. Não é nomeação, porque nomeação é ato de provimento que preenche cargo público, é designação. É ato administrativo que preenche função de confiança, função, ok? Vamos ver essas diferenças. Vamos falar dos vários provimentos de cargo. Não confunda com preenchimento de função de confiança. Mas ela produz um vínculo precário, porque ela é de livre designação e livre dispensa. Exoneração é instituto que provoca vacância em cargo. Exatamente. Cuidado com esses detalhes que fazem toda a diferença na hora de resolver a prova, né, a questão do concurso. Então, na função de confiança, mas aí só efetivo não é de livre escolha. É assim, a diferença entre o cargo em comissão e a função de confiança é que o administrador, ele olha para o mundo, né, e escolhe o servidor comissionado. Na função de confiança, o administrador olha para o seu grupo, para o seu quadro de servidores efetivos e escolhe livremente para o exercício da função de confiança. Também para desempenho de direção, chefia e assessoramento, ok? Bom, e aí o regime trabalhista é só para saber que era uma outra opção, né? No âmbito civil, em tempos de regular escolha. São esses dois regimes que o administrador pode escolher. Então, quando o Constituinte, lá no artigo 39, lá no CAPT, lá em 88, disse: olha, administrador, escolha o regime, e o regime escolhido deve ser adotado como regime jurídico único. O administrador sabia, eu tenho dois regimes no âmbito civil, tenho militar, mas eu não estou falando dele. No âmbito civil, em tempos adequados, em tempos regulares, eu tenho dois regimes a escolher. Ou é o regime estatutário, ou é o regime trabalhista, o regime seletista, não é isso? Ingresso por concurso público também, mas aí a relação é regida principalmente pela CLT. E aí, quando o tempo é de urgência, quando o tempo é de excepcional, quando é um momento de excepcional interesse público que reclama uma urgência, onde passar por um concurso público, organizar esse processo de seletivo que importa em tempo, onde esse tempo não existe, a Constituição, o Constituinte lá no artigo 37 permite a contratação temporária, mas o nome já está dizendo, né? É temporário, só para atender aquela excepcional necessidade, ok? Bom, e aí, ingressando agora realmente na análise da Lei 8.112, vamos entender para o legislador estatutário quem é o servidor público. Primeiro ponto, quando você estuda regime estatutário, você tem que ter a seguinte concepção: é uma legislação específica. Eu me especializei em legislação específica, né? São anos trabalhando com legislação específica. Legislação orgânica e legislação estatutária, legislação de carreira, são servidores e instituições. E presta bem atenção, em termos de legislação específica, o que o examinador quer de você é o conceito que o legislador traz. Digo isso porque doutrinas, são várias as doutrinas do direito administrativo, quanto aos conceitos de servidor público. Utilize para a aplicação da Lei 8.112 o conceito que o legislador traz na Lei 8.112. Agente público é um conceito utilizado não pela Lei 8.112, mas de uma forma mais ampla e genérica, como para designar todo aquele que exerce função pública.
Qualquer um. E aí tem, né, o efetivo, o temporário, o honorífico, e tem vários. Servidor público é um termo trazido pela Constituição de 88. Como o Estatuto Federal ele é de 1990, ele já vem atualizado, modernizado nos termos da Constituição Federal. E aí, o artigo 2º da Lei 8.112 define quem é o servidor público. Servidor público, olha lá, diz o legislador, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Legalmente investida em cargo público. Quem diz isso é o legislador. Então, cuidado. Estudou doutrina? Não vou ingressar aqui na doutrina do direito administrativo. Se você vai lá na doutrina, servidor público tem outras definições. Aqui nós usamos o conceito do legislador. Quando o legislador diz pessoa legalmente investida em cargo público, são os cargos que essa legislação regulamenta. Quais são os cargos que a Lei 8.112 regulamenta? 2 cargos. Cargo efetivo e cargo comissionado. Aí eu te pergunto, quem ocupa um cargo efetivo é servidor público? Claro. Quem ocupa um cargo comissionado é servidor público? Claro. Pessoa legalmente investida em cargo público. Ok? Ué, Claudete, mas comissionado não é qualquer pessoa? Sim, mas ali, uma vez investido, né, nesse cargo comissionado, ele é servidor. Cuidado com isso. Muita gente boa confunde. E o que é cargo público? O cargo público é uma ficção jurídica. Olha só o que disse o legislador, também temos aqui um conceito que devemos respeitar. Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional administrativa cometidas a um servidor. Como eu falei, é uma ficção jurídica. Cargo público, ele tem que ser criado por lei, com denominação própria e remuneração paga pelos cofres públicos. Essa é a regra. Quer dizer o seguinte, o legislador faz o seu papel, cria o cargo e passa a bola para o administrador. O administrador vai fazer o que agora? Vai editar o ato de provimento, vai preencher o cargo público pelos diversos atos de provimento de cargo público. Temos o provimento originário, que é a nomeação, mas temos os provimentos derivados. Promoção, readaptação, recondução, aproveitamento, etc. Inclusive lá no meu site, claudetepessoa.com.br, você encontra uma historinha de provimento, Lei 8.112 para crianças, onde eu explico, professor tem que ser criativo, né? Onde eu explico as várias formas de provimento num conto de fadas. É exatamente isso. Então é interessante. Se tiver interessado, vai lá e dá uma olhadinha, vai lá se divertir um pouco e aprender de uma forma lúdica provimento. Mas eu ainda vou falar de cada um deles ao decorrer aí do nosso curso, tá bom? Bom, olha só. Muito importante. Não confunda cargo público com lotação. Eu tenho um cargo público. Eu sou oficial de justiça. Conjunto de atribuições e responsabilidades. Quais são as minhas atribuições e responsabilidades? Cumprir as ordens judiciais estampadas no mandado. Essa é a regra, não é isso? Além dos plantões, além de outros desempenhos. Uma vez que você vai ocupar um cargo público, né, com o provimento, nós temos o preenchimento desse cargo público. Vamos exemplificar aqui melhor. Com o provimento, nós temos, né, vou melhorar. Vamos pensar na nomeação. Nomeação, que é o provimento originário, né? Provimento. Provimento de quê? De cargo público. Quer dizer o seguinte, o que o administrador pensa?
Nossa, ele olha para sua casa, né, para sua estrutura administrativa, assim, preciso. Quando eu falo casa, é funcional, tá? Porque o administrador, ele é uma dona de casa, ele precisa administrar, né, o funcionamento da sua casa, não é isso? É, só que em uma escala maior. Preciso preencher cargos. Bom, ele já sabe da regra do comando constitucional. Vou fazer concurso público. Estou pensando num cargo efetivo, tá bom? Mas pode também nomear livremente se o cargo for comissionado. Bom, o que acontece? Com a nomeação, ele preenche o cargo público, com o provimento, ele, administrador, manifesta a sua vontade para preencher cargo público. Aquele que foi nomeado, ele pode não querer o cargo. Você, por exemplo, fez o concurso, mas fala assim para o administrador, olha só, não fica chateado comigo não é pessoal, mas eu não quero esse cargo não. Como assim? Passou para 2, 3, 4, 5 concursos, está escolhendo. Olha que chique a pessoa, né? A pessoa é inteligente. Isso acontece com pessoas inteligentes. E aí, não pode acumular, né? Não pode, salvo as exceções constitucionais. Você vai dizer, não, esse aí eu não quero, tem um outro melhor aqui. O que eu estou falando? Que depois da nomeação, vem o momento da investidura. Tudo isso eu vou detalhar no nosso curso. Mas eu já quero que você já saiba disso. Vem o momento da investidura. A investidura se dá com a posse. Vamos ver que a investidura é o momento legal em que se assume o cargo público e se assume a condição de servidor. Entendeu? Então, manifestação do administrador em preencher o cargo público e agora manifestação do nomeado em aceitar esse cargo público, completando a bilateralidade dessa relação jurídico-funcional. Certo? Olha, eu aceito o cargo público, eu sei de tudo, sei dos direitos, sei dos deveres, quero esse cargo, vou assumir. Aí está pessoa legalmente investida em cargo público. Agora sim ele é servidor. O nomeado, ele ainda não é servidor. Ele só conquista essa condição com a investidura. Depois da investidura, tá na hora do exercício. O exercício, vamos falar, é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Ele acontece no órgão de lotação. Lotação é um instituto que preenche o órgão público, que preenche a unidade administrativa. Então, não confunda cargo público com lotação, ok? Vamos detalhar isso, você jamais vai confundir, certo? Lotação é o local de trabalho. Quer dizer que, por exemplo, quando o efetivo é nomeado para um cargo público, se afasta e vai lá, nomeado para um cargo comissionado, se afasta do desempenho do cargo efetivo e vai exercer o cargo em comissão, foi um mero afastamento. Ele só se afastou da sua lotação, mas ele continua no seu cargo. Não, apenas não está desempenhando. Olha, isso é só a introdução. Isso é só o início do nosso bate-papo. Vou parar por aqui. Se você está acompanhando aí as nossas, essa aula inicial nas redes sociais, acesse o site que está aparecendo aí na tela do seu computador e adquira o módulo completo para entender Lei 8.112 e não ficar só na decoreba, para encarar qualquer tipo de questão. E vamos aprender de forma tranquila, vai ser um bate-papo concurseiro. É uma matéria que eu gosto demais e você tem que gostar, porque ela vai reger a tua vida funcional. Daqui a pouquinho você vai toda hora estar consultando, vou exercer um direito, vai estar consultando essa legislação. Combinado? Ok? Bom, te espero, hein? Lá no próximo bloco. Tchau, tchau.